nessa noite e vai edificar profundamente nosso coração. Amém? Quero chamar o irmão Mário Pessoa. Glória a Deus. Também uma paz, amém? Sempre sua mão para cá. Termina uma bênção na vida do apóstolo Ronaldo. Deus vem usar ele como instrumento, vem falar o coração de cada um. Ensinando nós a fazer a sua vontade. Soberano Deus, eterno Pai, está com o teu filho, Pai, diante da tua igreja. Usa ele, Pai, como falar, como um instrumento na tua presença, Senhor. Ensinando nós, Senhor, a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer, Senhor. Ensina nós, Pai, como, Pai, te servir, Senhor, como andar na tua presença, Senhor. Meu Deus, não que venha falar o que não seja querer te ouvir, mas que ele venha falar, Senhor, o que é, Senhor, nós fazemos para andar diante da tua presença, Senhor. É o nosso voto, Pai, essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas do Senhor. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Ótima noite a todos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 27 em diante. Versículo 27. Veja aí se tem alguém sem Bíblia perto de você aí. Nós temos Bíblias aí, já por aí. Bíblias ali no fundo. Está, você tem duas, ele empresta uma. Amém? Quem já andou aqui no culto, diga amém. Glória a Deus. Quem não jantou, fica aleluia. Aleluia. Quem pensa que vai jantar ainda, dá uma glória a Deus. Oh, glória. Vocês vão ver show. A reserva só vai ser renovada. Mateus capítulo 16, versículo 27. Quem encontrou Mateus, diga amém. Amém. Capítulo 16, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo de número 27, dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, diga comigo, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, diga comigo, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Glória a Deus. E eis que lhe apareceram
estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Diga, 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. 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 Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Glória. Que o teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Glória. Que a tua palavra, que é vida e que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração da tua igreja. Glória. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Glória. Não permita, meu Deus, voltar atrás aquele que no seu coração tem pensado em retroceder. Mas nesta noite, pelo poder da tua palavra, debaixo da graça, da unção do teu Espírito, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Glória. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Antes de você se acertar, por uma gentileza, pegue aí na mão de 2, 3 pessoas e diga assim: que bom você veio essa noite. Que bom que você veio. Aleluia. Muitas vezes o Senhor nos faz uma promessa e nós jogamos essa promessa no futuro. Pensamos que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai demorar muitos dias, vai demorar muitos anos talvez, ou meses. Contudo, a palavra do Senhor nos ensina que Deus é especialista em nos surpreender. Existem coisas que estão reservadas para daqui a muitos anos, mas pela fé, mas pela busca, mas pela fidelidade, Deus pode permitir que você venha desfrutar um tempo muito curto. Glória a Deus. Você pode provar das virtudes vindouras se você crer. É isso que eu estou dizendo. Vocês estão por aí, meus irmãos? Você pode provar das virtudes vindouras nesse tempo presente se você crer. Aleluia! Aleluia. Jesus tinha 12 discípulos, a qual ele deu o nome de apóstolos. Havia outros, mas ele separou 12. É interessante que a Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 6 que ele orou uma noite inteira para escolher os seus apóstolos. Em meio aos discípulos, após uma noite de oração, ele escolheu 12 e deu o nome de apóstolos. Lucas vai registrar isso. É interessante que no meio desses 12, 9 deles não gostavam de orar. 9 deles não gostavam de jejuar. 9 deles não gostavam e
pensaram que isso era escatológico, jogado para o futuro. Mas o Senhor nos surpreende, porque no capítulo 17, vocês estão aqui, meus irmãos? No capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois. 6 dias depois. 6 dias depois. Você está pensando que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida daqui a mês, daqui a anos? E o Senhor está falando dessa noite. 6 dias depois. 6 dias depois. Ele fala: não, isso que ele falou, isso é escatológico, isso vai acontecer no futuro. Mas no capítulo 17 chega e no versículo diz: 6 dias depois. Jesus, ele vai chamar, veja, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Então, veja que Jesus não fazia acepção de pessoas, ele marcou um horário de vez. Ele disse assim: olha, às 19h30 vocês estejam aqui, porque nós vamos subir o monte. Contudo, 9 não apareceram. Diga 9. Diga assim: o grupo dos 9. O grupo dos 9. 9 não apareceram. Só 3 apareceram. E Jesus pega esses 3 e sobe o monte. E se você continuar lendo o texto, você vai observar que depois de algum tempo os 9 vão chegar. Eles chegaram às 8h30, às 20h30. Eles não chegaram às 19h30 como o mestre tinha mandado. E quando eles chegam às 20h30, Jesus já subiu o monte. E eles começam a dizer: ele poderia ter esperado. Ele faz acepção de pessoas. Ah, Jesus está fazendo essa panelinha. Nesse meio tempo, diga assim: nesse meio tempo, diga assim: um pai chega. E esse pai, ele traz consigo o seu filho, que constantemente ficava endemoniado. E ele diz assim: olha, vocês são discípulos de Jesus, vocês podem expulsar o demônio do meu filho, porque ele fica endemoniado, ele se joga no fogo, ele se joga na água, vocês podem expulsar. E a Bíblia vai dizer que os discípulos não conseguiram expulsar. Diga assim: por que não? Porque eles estavam com o coração rancoroso, coração fechado, porque eles não valorizavam as coisas espirituais. E quando Jesus desce do monte, eu saí um pouco da mensagem aqui, porque eu quero explicar isso para vocês. Quando Jesus desce do monte, o pai está lá ainda. E o pai disse assim: olha, eu trouxe o meu filho, os seus discípulos expulsaram dele, mas eles não conseguiram. Aí Jesus disse assim: não, é porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas Jesus estava querendo dizer para eles o valor que a oração tem e que o jejum tem. Porque eu quero dizer uma coisa: vocês estão aqui de coração, dá glória a Deus. Glória a Deus. Espírito maligno, demônio se expulsa no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser o crente mais fraco, pode ser o mais novato, você não vai expulsar nenhum demônio por causa da sua performance. Você vai expulsar os demônios por causa da autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Não precisa ter medo, é só dizer: em nome de Jesus, sai dessa pessoa. E ele tem que sair. Quando Satanás traz um grupo maior, você diz assim: sai em nome de Jesus. Aí o demônio diz assim: eu não vou sair. Só que aquele que você mandou sair já foi. Esse que está falando que não vai sair já é outro. E eles fazem isso para desanimar você, porque 2 corpos físicos não ocupam o mesmo lugar, mas os corpos espirituais ocupam, de maneira que o diabo pode colocar uma legião, mais de 2.000 demônios dentro de uma pessoa. Então você pensa, 2.000 demônios ou 3.000 demônios dentro de uma pessoa, dentro de um corpo. Eles chamam o homem de casa, Deus chama o homem de templo. Quem está aí? Glória a Deus. Então, veja, Jesus vai dar uma aula para eles. E por que eu estou falando desse grupo? Eu quero mostrar, eu queria que você marcasse aqui Mateus
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aliás, vamos ver em Mateus, está mais claro. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, vamos um pouquinho para frente aí, no mesmo Evangelho que vocês estão, Mateus capítulo de número 26. Mateus 26. Versículo de número 36. Mateus 26, 36. Quem encontrou? Não, glória a Deus aí. Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles. Eles quem? Eles quem? Diga assim, seus discípulos. A um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos, 2 pontos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Diga assim, assentai-vos. Aí no 37 diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Diga comigo, Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então, veja que ele vai deixar um grupo sentado. Que grupo é esse? Dos 9. Vocês estão afiados. Glória a Deus. Então, nessa ocasião, diga assim, nessa ocasião, só tinham 8. Diga assim, Judas já havia saído do meio deles. Então, eu estou mostrando para vocês que até entre os discípulos de Jesus havia níveis de espiritualidade. Jesus tinha Pedro, Tiago e João que amavam as coisas espirituais, que queriam estar perto do mestre. Mas os outros 9 que nós vimos, 9 que chegavam atrasados para subir o monte, que não queriam subir, não queriam orar, não queriam jejuar. Depois, quando Jesus vai orar no jardim do Getsemane, Jesus fala para eles assim, fica aqui sentado que eu vou ali orar. Quer dizer, ele leva Pedro, Tiago e João e deixa 8, que Judas já tinha saído, deixa 8 sentados ali. Diga, quem são eles? É o pessoal da Bala House, é o pessoal do Chiclete Atlas. Tem um demônio, irmãos, ainda bem que ele não passa por aqui, mas passa em muitas igrejas. Diga, qual é o nome dele? Exuclete. É verdade. E as pessoas têm coragem de grudar chiclete embaixo da cadeira da igreja. Mas aqui não tem isso, graças a Deus. Você está olhando, se eu ver algum, a gente já repreende em nome de Jesus. Né? Mas é o pessoal, irmãos, é o pessoal do WhatsApp, é o pessoal que está acontecendo culto, eles estão falando de outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, desrespeita a Deus, desrespeita o Espírito Santo, sabe? Não entende que o culto é pessoal, o culto não é coletivo, você não está assistindo um show, você não está no teatro, você veio aqui adorar, você veio aqui adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Deus, você não está aqui numa palestra na Câmara Municipal, ouvindo o vereador falar. É diferente, porque todo mundo pode adorar e eu não, todo mundo pode prestar culto e eu não. Então, Deus, Ele não se importa com aquilo que você faz, mas como você faz. Aleluia. Como? Glória a Deus. Como é que você adora? Como Jesus estava no templo em Marcos capítulo 11, olhando como eles ofertavam, não é quanto ofertavam, como ofertavam, como adoravam. Eu não sei se você sabe, não é assunto de hoje, mas você sabia que Deus mede o sofrimento? Deus mede a adoração, Deus mede o louvor, Deus mede, irmãos, eu não sei como que é isso, mas como que eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que Ele mede.
Então, veja, voltando para Mateus, no capítulo 17 diz, 6 dias depois, Deus está reunindo o tempo. Você tem percebido isso? Você tem percebido que os dias estão passando rápido? Você tem percebido que a gente faz uma agenda? Não é uma sensação apenas, não, isso é real. Nós temos 24 horas no relógio, mas a sensação é de 12. Isso é uma realidade, porque Deus está reunindo o tempo. O Senhor está voltando. Eu não vou dizer que Ele tem pressa, porque a pressa é um atributo de alguém que não está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo, mas Ele está reunindo o tempo. Ele quer rapidez. Coisas que no passado as pessoas iam viver daqui a meses, Ele quer fazer dentro de 6 dias, numa semana. Sabe por quê? Porque Deus quer realizar logo. O Senhor, Ele está voltando. O tempo está se cumprindo. Nós não podemos perder. Ele não quer perder mais tempo. Nós não podemos perder tempo. A nossa vida passa como um conto ligeiro. O texto diz, 6 dias depois, Jesus pegou a Pedro, Tiago e João. Eles ficaram atentos. E eu quero dizer para você nessa noite, fique atenta. Fique atento à palavra de Deus. Fique atento às promessas de Deus. Ligue a sua antena. Ligue seu farol. Fique atento àquilo que Deus tem falado com você. Porque Deus vai cumprir logo. Não vai demorar. Glória a Deus. O cumprimento virá logo. Não vai ser para daqui a ano, não. Vai ser agora. Deus começou bem com a igreja e Ele vai terminar bem com a igreja. E eu tenho uma boa notícia para você. Assim como Ele começa, Ele termina. Ele começou bem e vai terminar bem. A igreja não vai ser arrebatada em vergonha. A igreja não vai ser arrebatada debaixo de chacota. A igreja não vai ser arrebatada, sabe, debaixo de crítica. Não. A igreja vai ser arrebatada. E quando a igreja sair dessa terra, quem ficar aqui vai sentir falta da igreja. Glória a Deus. Pode até reconhecer que não gostava muito da gente, mas vai dizer, eles faziam um bom trabalho. Eu estou profetizando sobre a sua vida, governo. Eu estou profetizando sobre a sua vida, empreendedorismo. Eu estou profetizando sobre a sua vida, porque nesse tempo fazer a obra de Deus é governar. Governar na saúde, governar na educação, governar nos esportes, governar na política. Aonde Deus te levantar, governa. Governar na mecânica, aonde Deus te plantar, governa. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Só assim para você poder fazer discípulo. Só assim para você poder pregar a palavra. Só assim para você poder estabelecer as diretrizes. Se você é cauda, você é o primeiro que fica quieto e o último que fala. Se você está lá no fiofó da tropa, rapaz, como é que você vai falar alguma coisa? Você só tem direito de falar se você é o chefe. Se você é o diretor do hospital, você manda tirar as imagens. Não, tira. Eu não quero. Vamos colocar uma frase aqui de um versículo da Bíblia aqui para motivar os doentes aqui, a palavra que cura. Mas você tem que ser o diretor. Quem está aí? Quem está aí? Se você é o dono da oficina, chega o pessoal, não sabe, eles não sabem, não tem experiência, não tem problema. Chega lá, faz um cafezinho, ó gente, vamos fazer uma oração aqui, tomar um cafezinho, vamos para o trabalho. Mas todo dia você vai orar. E por que você vai orar? Pode ser espírita, pode ser macumbeiro, pode ser o que for. Tem que orar porque você é o chefe. Glória. Glória a Deus. Então, hoje, o que é fazer? Existe sacrifício da gente? Exige. Lucas capítulo 24 vai dizer que e não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória. Primeiro, vem o sofrimento. A gente se desgasta. Não tem glória sem esforço. Não tem glória sem... O próprio Cristo teve que padecer para depois entrar na glória. Tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, sabe? Tem que se desgastar, mas é por um propósito maior. Sabe?
Glória a Deus. 5.000 andavam com Jesus para comer o pão e o peixe. Glória a Deus. Você fica triste porque muita gente anda com você? 5.000 andavam com Jesus para comer o pão e o peixe. Desses 5.500 testificaram da sua ressurreição. Desses 500, 120 oravam pelo Pentecoste. Desses 120, 70 saíam para pregar o Evangelho. Desses 70, 12 frequentavam a casa de Jesus, porque Jesus tinha casa. No meio desses 12, um era traidor. Dos 11 que sobravam, só 3 subiu o monte para ver a glória do Pai na vida do Filho. E dos 3 que subiu o monte, só um encostava a cabeça no peito. Aleluia. Veja, muitas vezes nós ficamos tristes. Falar, 5.000 só quer comer o meu pão e o meu peixe. Jesus passou por isso. A maioria das pessoas que vêm até a gente, vem para comer o pão e o peixe. Você tem que glorificar Deus porque você tem algo para servir. Melhor é dar do que receber. Quem está aí? Desses 5.500 testificaram da ressurreição dele. Diga 500. Então veja que Deus vai levantar um grupo menor para testificar da sua ressurreição. Diga, como é isso? Todas as vezes que você passa uma luta, todas as vezes que você passa uma crise, todas as vezes que você entra numa enfermidade e sai dela, é como se você tivesse ressuscitado. As pessoas muitas vezes olham para você e falam, ah, não, a família dele não vai suportar essa crise não, e vai se acabar tudo, mas daqui a pouco você vence. Ah, ele está enfermo, ixi, essa enfermidade é difícil, vai para o UTI, será que sai? Sai ou não sai? Daqui a pouco você já vai para o quarto, já sai do hospital, já está recuperado. Você fica desempregado, as pessoas falam, ixi, esse aí, ó, tinha um emprego bom, ganhava bem, fazia muita coisa, agora nessa idade que está, não consegue mais arrumar emprego, para ganhar, o salário que ganhava, não consegue, mas daqui a pouco Deus abre uma porta melhor que aquela. Glória a Deus. Então é como se você tivesse ressuscitado. Toda vez que você sai de uma crise, todas as vezes que vence uma enfermidade, todas as vezes que você tem uma vitória, é como se você tivesse ressuscitado. A glória é maior, o poder é maior, a unção é maior, a confiança é maior. Porque nós vivemos no poder da ressurreição. Diga, fala para a pessoa que está do seu lado, você vive no poder da ressurreição. Glória a Deus. Diga assim, ninguém pode tirar a sua vida. Diga assim, só você pode entregá-la. Diga assim, mas eu te dou um conselho. Não entregue ela. Jesus já fez isso por você. Jesus já deu a sua vida por nós. Agora, ninguém pode tirar o Espírito da ressurreição. Quando Jesus estava na cruz, depois que estava tudo completo, tudo feito, ele levantou os olhos ao céu e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. E ele expirou. Diga, expirou. Porque se ele não entregasse o Espírito, se ele não entregasse o seu Espírito, que é o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito de poder, o Espírito que sai conosco, que chega conosco, que se levanta conosco, o Espírito de glória, o Espírito de poder, se ele não entregasse o Espírito Santo, como é que ele ia morrer? Como é que alguém que tem o Espírito de Deus morre? Oh, glória. Aleluia. Não tem jeito. Então ele disse, eu entrego a minha vida. Eu dou a minha vida e tenho o poder de tomá-la de volta. Agora, hoje nós somos selados com o Espírito Santo. Ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode arrancar de nós. Glória a Deus. Então, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que, assim como Cristo também passou por momentos difíceis, você também vai passar. Mas você tem que confiar nele. Aqui nós encontramos uma situação que nós chamamos de transfiguração. Jesus sobe um monte, diga comigo, um monte da transfiguração. O nome desse monte é Monte Tabor. Jesus subiu o Monte Tabor e ele se transfigurou. O que aconteceu com ele? O seu rosto brilhou como o sol. Glória a Deus. As suas vestes, pastor Silvio, se tornaram brancas como nem um lavandeiro pode deixar. E apareceram 2 homens lá. Qual é o nome deles? Diga comigo, Moisés e Elias. Isso é um mistério, não é o tema da mensagem. Mas eu pergunto para você, será que Moisés e Elias tinham uma plaquinha aqui com o nome deles? Como é que
Pedro e os demais sabiam que era Moisés e Elias? Diga como? Como? Será que tinha alguma foto deles que eles guardavam naquela época? Lá no céu, quando nós estivermos no céu e vemos o Cristo glorificado, o Cristo transfigurado, o Cristo glorificado, você não vai perguntar, você não precisa perguntar nada para ele. Diga assim, como será? Quando você vê alguma coisa que você tem dúvida, que você não sabe o que é, você só vai olhar para Jesus. Glória a Se Deus. olhou para ele, você já tem a resposta. Tem para ele. Pedro só olhou para Jesus glorificado e já teve o discernimento de quem estava ali: Moisés e Elias. Agora escute, tem momentos que o nosso rosto brilha. Tem momentos da nossa vida que as nossas vestes são brancas, como nem o lavandeiro pode deixar. Tem momentos da nossa história, Marcelo, que nós somos rodeados de profetas, homens de Deus e mulheres de Deus. Glória a Deus. Diga assim, o monte da transfiguração. O monte da transfiguração. Eu fico pensando assim, por que será que o Senhor, por que será que o Pai trouxe esse momento para os discípulos? Será que o Pai queria, o Pai disse que é tão humilde, por que ele queria mostrar o rosto dele brilhante? Por que ele queria mostrar as vestes dele se resplandecendo? Por que ele queria mostrar os verdadeiros amigos dele? Diga por quê. Por quê? Porque na vida de todo cristão existem dois montes. Número 1, o monte da transfiguração. É quando o seu rosto brilha. É quando as suas vestes ficam brancas como nem o lavandeiro pode deixar. É quando você está cercado de homens e mulheres de Deus. Contudo, também há um segundo monte da nossa vida. Diga qual é? Qual é? O monte da crucificação. No monte da crucificação, seu rosto está inchado. Seus olhos estão cheios de lágrimas. No monte da crucificação você não tem roupa, eles tiram sua roupa. Você está pelado. Seus amigos são bandidos. A lágrima está no meio deles. Então, havia um sentimento no coração do pai. E o pai disse assim: daqui a alguns capítulos o meu filho vai ser crucificado. E eu preciso mostrar para os seus discípulos como é lá no monte da crucificação. O rosto dele vai estar inchado. Ele vai apanhar. Vamos colocar uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele vai estar desfigurado o seu rosto. Eu preciso mostrar para esses discípulos como o rosto dele é verdadeiramente. Sabe, Deus levanta, não são muitos, Deus levanta 2 ou 3 para ver o seu rosto brilhar. Glória a Deus. Deus levanta um pequeno grupo de testemunhas, moço, para ver o seu rosto brilhar como o sol. Porque no dia da crucificação, no monte da crucificação, você está só, seu rosto está inchado. E eles começam a apontar o dedo e dizer: olha aí, não era ela que dizia que maior é o que está nela do que o que está no mundo? Não era ele que dizia que a alegria do Senhor é a nossa força? Ela está lá cabisbaixo, chorando, está lá agora com o rosto inchado. Quem está aí? Glória a Deus. Aí Deus sempre vai levantar uma testemunha para dizer: peraí, eu conheço o rosto dela, eu conheço o rosto dele. Glória a Deus. O rosto dele brilha como o sol. O rosto dela brilha como o sol. Eu já vi a glória de Deus no rosto dele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Sabe, tem dias que nós estamos com vestes brancas, vestes para de autoridade. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, a primeira coisa que eles perderam foram as suas vestes espirituais.
E o Senhor pegou aquele cordeiro e molou aquele cordeiro, tirou a pele dele e fez roupa para Adão e Eva. Vocês estão aí? Glória a Deus. E Deus então tira Adão e Eva do Éden cobertos. Diga comigo, cobertos. Muitas pessoas nos magoam, nos ferem. E quando nós vamos tirar essas pessoas do Éden, do nosso lugar de intimidade, do nosso coração, e colocar essa pessoa na face, como Deus fez com Adão e Eva, nós precisamos tirar essas pessoas cobertas. Porque falar mal das pessoas é tirar a roupa delas, é despir, é mostrar vergonha. No Monte da Transfiguração, a sua veste é branca, como nem um lavandeiro pode deixar, mas no Monte da Crucificação você está nu. Glória a Deus. Tiraram as suas vestes. O Pai disse: eu preciso mostrar para os discípulos como a roupa dele verdadeiramente é. E quando chega no Monte da Crucificação, eles olham e falam: que vergonha, o mestre lá pelado. Que vergonha. Mas Deus sempre vai levantar, Valério, um grupo de testemunha, mestre. Vai dizer: não, peraí, eu conheço a vestimenta do Valério, as vestes dele são brancas, eu já vi a glória de Deus na vida dele, a veste dele é branca como nem um lavandeiro pode deixar. Quem está entendendo essa palavra? Havia um sentimento no coração do Pai, e o Pai disse assim: olha, daqui a alguns capítulos o meu filho vai ser crucificado e vão colocar ele no meio de bandidos. Quem sabe esses discípulos aí vão olhar para ele e vai dizer assim: olha aí, ó, tá vendo? Nós seguimos um charlatão lá. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Olha lá no meio de. Olha lá, ele está no meio dos bandidos. Eu preciso mostrar para esses discípulos quem são os verdadeiros amigos. No Monte da Transfiguração, nós estamos no meio de profetas, no meio de homens e mulheres de Deus. Mas chega um dia, irmãos, que nós estamos lá no meio dos bandidos mesmo, no meio das prostitutas. Jesus também fazia isso. E alguém pode olhar e falar: ah, tá vendo lá onde ele está? Olha lá onde ela está. Eu não falei? Olha lá, olha aquele lugar. Não falei que era um charlatão. Eu não falei que era uma enganadora. Olha lá onde ela está. Mas Deus sempre vai levantar uma testemunha para dizer: opa, peraí. Esses homens e essas mulheres não são amigos dela, não são amigos dele. Os amigos dele são profetas. Os amigos dela são mulheres de Deus. Eu conheço, eu já vi a glória de Deus na vida deles. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está tudo preparado. Glória a Deus. Está tudo preparado. Existe um monte da transfiguração, mas também tem um monte da crucificação. Mas o Senhor, Ele te traz aqui nessa noite para te entregar uma palavra profética e dizer para você: está tudo preparado. Glória a Deus. Moisés e Elias veio. Você sabia que em Êxodo capítulo 18 Moisés disse assim: Senhor, eu rogo que me mostres a tua glória. Moisés disse isso. Quem disse? Moisés. Aí Deus disse assim: Moisés, fica na fenda da rocha. Na fenda. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Glória a Deus. Por que pelas costas? Diga por quê. Porque tanto faz. Deus é o fogo. Aleluia. O Pai é o fogo. Tanto faz de frente pelas costas. Tanto falou assim: você vai me ver pelas costas. E ele passou. E Moisés viu. Mas Moisés ficou com isso no coração. Mestre José, ficou com esse desejo no coração. Puxa, eu queria tanto ver a face. Aleluia. E o tempo passou, diga assim, 1500 anos. E agora, Jesus vai subir o monte da transfiguração. E aí o Pai chama o Gabriel, o anjo Gabriel, o secretário do Pai. E diz assim: vai lá, chama Elias para mim. E Elias se apresenta e diz: sim, senhor. E aí o Pai diz assim: eu quero que você vai lá na terra. Você vai descer, ela vai dar um recado para o meu filho. E Elias fala: não, sim, senhor, eu estou indo. Irmãos, Elias andava sempre sozinho.
difícil. Deus mandou o anjo uma vez, o anjo não quis ir mais. Aí Deus mandou o corpo também, porque ele era muito difícil, irritado demais. Ele era tão irritado, fica assim, tão irritado, que Deus levou ele no redemoinho. Você sabia que quem é muito nervoso sobe em redemoinho? Quem está muito estressado sobe em redemoinho. Diga assim, o que é o redemoinho? Um infarto fulminante. Um acidente. Ninguém esperava. Um redemoinho. Você está nervoso? Está estressado? Você está estressado? Antes de Elias sair, o pai disse assim, ó, eu quero que você vai dar esse recado para o meu filho, mas você não vai só. Chama Moisés. Quem está aí? Ele disse, mas por que você tem que chamar Moisés? Você porque eu tenho uma promessa para cumprir na vida dele. Glória a Deus. E quando Moisés chega no Monte da Transfiguração, e o rosto de Jesus é transfigurado, quem está aí? Pedro não discerniu, porque ele disse assim, Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas Jesus não precisava de tenda, Jesus é Deus. Glória a Deus. Quem precisava de tenda era Moisés e Elias. Mas Pedro não discerniu a divindade, tanto que o pai vem e diz assim, esse é o meu filho amado. Escutai, Pedro. Fica quieto. Ele tem algo para dizer. Agora, veja, qual era a mensagem? Diga assim, qual era a mensagem que Moisés e Elias trouxeram? Vocês querem saber de coração? Quem está aqui, meus irmãos? Então, veja, abra comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 31. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo de número 31. Vamos ler primeiro. Vamos ler primeiro o versículo 29 em diante. Quem achou, dá glória a Deus. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jesus. Olha aqui para mim. Vocês estão aqui? Você pensa que isso aqui foi registrado por um acaso? Isso aqui foi registrado para trazer conforto para você, para trazer consolo para mim, para trazer confiança para nós. Jesus está indo para a cruz. Daqui a alguns capítulos ele vai para a cruz. Aí o pai diz assim, desce lá e fala para ele tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. O que Moisés e Elias vieram fazer? Diga, o que eles vieram fazer? Eles vieram dizer assim para Jesus, Jesus, o pai nos mandou aqui e a mensagem é essa. Daqui a alguns capítulos, Jesus, esses discípulos seus vão te abandonar. Daqui a alguns capítulos, Jesus, eles vão te prender. E eles vão te bater com uma cana na cabeça, Jesus. Eles vão te esbofetear. Eles vão te bater com um chicote, Jesus. Eles vão colocar na sua cabeça, Jesus, uma coroa de espinhos. Esse aí, Jesus, que falou para fazer 3 tendas, vai negar você. Jesus, o Pai nos mandou te dizer que eles vão te obrigar a carregar o madeiro.
até o Monte Caveira e vão te crucificar lá. Mas Jesus, assim diz o Senhor, vai até o fim. Glória a Vai Deus. até o fim. Glória a Deus. Vai até o fim. Vai até o fim, porque está tudo combinado. No terceiro dia o Espírito Santo vai te ressuscitar. Oh, glória. Sabe, Deus, meus irmãos, manda registrar isso nas Escrituras, para que você tenha fé, para que você tenha certeza no seu coração, que Ele pensou em você. Isaías capítulo 46 diz que Ele anuncia o fim no princípio. Como é que alguém pode anunciar o fim no princípio? Só se já assistiu o filme, só se já assistiu aquele filme. A resposta de Deus para nós é: eu não começo nada que eu não tenha terminado. A prova que eu terminei a sua vida é que você está vivendo ela. Glória a Deus. Está tudo combinado. Não desista, não retroceda. Vai até o fim. Confia nele. Está tudo combinado. No final, tudo vai dar certo. As pessoas podem te abandonar. Eles podem te crucificar. Eles podem te chicotear com a língua. Eles podem fazer o que quiser. Mas no terceiro dia, Glória a Deus. o poder da ressurreição vai se manifestar. O final da sua trajetória é a ressurreição. Ó, deixa eu terminar aqui dizendo para vocês: quando João encontrou Jesus no céu, a Bíblia diz que ele caiu prostrado, porque esse Cristo era tão glorioso. Mas Jesus tomou ele pelas mãos, o colocou de pé e disse assim: João, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último. Eu sou aquele que você encostava a cabeça no meu peito. Eu sou o mesmo, eu não mudei. João, eu estive morto, mas agora, estou vivo para todos sempre. Glória a Deus. Esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Esse é o nosso testemunho. Nós estivemos mortos no passado, mas agora estamos vivos para todos sempre. Estamos vivos para todos sempre. Glória a Deus. Sabe, você pode dizer assim: olha, eu fui traído, sabe? Eu fui enganado, eu fui caluniado, sabe? Eu passei por enfermidades, eu tive tantos momentos difíceis. Mas eu pergunto para você nessa noite: quem pode levantar a mão para o céu e dizer: eu estou vivo? Eu estou vivo. Esse é o seu testemunho eternamente. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Olha a coisa eterna aí. Quem está vivo de verdade, se coloca de pé. Aleluia. Esse é o nosso testemunho. Estamos vivos para todos. Vivos para todos. Vivos para todos. Seus pais não pensaram em você, mas Deus pensou. Seus pais não projetaram a sua vida, mas o Senhor projetou. Eclesiastes diz que é um tempo para todas as coisas. Esse é o nosso tempo. É o nosso tempo. Deus pensou em nós. Ele te trouxe para cá, não para ser um ponto de interrogação, mas para ser um ponto de exclamação, de louvor a Ele. Tudo vai terminar bem. Se você perseverar, tudo vai terminar bem. Se você confiar, tudo vai dar certo. Glória. Não retroceda, não volte, mas avance. Confia nele, peça sabedoria. Peça sabedoria nas tomadas de decisões. Não temas, Ele está contigo, Ele é o teu refúgio. Socorro bem presente nos momentos de angústia. Não desista. Glória. Aleluia. Se Deus falou com você nessa noite, fale com Ele agora. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, fale com Ele. Depois eu vou orar por você. Glória.